Bom dia, boa tarde ou boa noite. Segunda parte. Nós vamos longe, hoje nós vamos longe. 0114, mais um daqueles pedidos típicos, né? Não esqueça que aqui você liga e pede exercício. 0114. FATEC de São Paulo. Nós fizemos esse em sala, mas eu vou fazer de novo, não custa. O cara conta que numa residência, o valor da conta de água do mês de junho foi de R$50. Daí disseram que queriam economizar e reduzir o valor à metade. Então, se gastavam 50, passam a gastar 25. Isso é meio óbvio, né? E a banca disse que esse gráfico relaciona o consumo em metros cúbicos, neste eixo aqui, com o valor pago em reais. Por que eu coloquei R$2? R$2 não. Ah, porque é reais, né? Conjunto. Bem isso. Daí os caras contaram uma historinha assim e deu o gráfico, ficou um gráfico bonitinho assim. Caiu aqui a tampa ao vivo e a cores, o Brasil inteiro vendo, não tem problema. Ao vivo não, a gente sabe que é gravado. A pergunta da banca é, aqui está o gráfico que representa o valor da conta d'água em função justamente do consumo. Então, valor da conta d'água em função do consumo. Eu vou deixar bem claro isso para todo mundo entender, de uma vez por todas, o que é função. Y igual a f de x. Neste caso, quem é y? Valor. Então, eu vou pagar um valor em reais, que será a função, o que tem no eixo x? Metro cúbico, consumo. Então, agora, isso aqui fica muito mais claro, para poder entender uma vez o que é função. Eu vou pagar um valor que obrigatoriamente será a função de quanto eu gastei. Como o gráfico é crescente o quê? Isso, crescente ou crescente. Quanto mais eu gasto, mais eu pago. Meio óbvio, né? Então é uma função direta, uma função que não interessa para nós qual é, mas com certeza não é ax mais b, porque eu falei, não é uma reta, então é uma função praticamente exponencial. Então não é uma função linear. Você pode jurar, se o gráfico fosse assim, ó, daí sim seria ax mais b. Não é o caso, hein? Isso aqui não é uma função linear. Essa não é, essa aqui é. Estão lembrando? Essa aqui é, mas essa aqui não é. Então, mas mesmo assim é crescente. Pode ver, ó, quanto mais eu ando para lá, mais eu pago. Pode ver, ó, quanto mais eu ando, mais eu pago. Pergunta da banca. Quando em junho, o cara pagava 50 cruzeiros. E agora os caras querem reduzir a metade. Se é para reduzir a metade, obviamente, nós temos que reduzir a metade. 50 cruzeiros por 2 vai dar 25 cruzeiros. A pergunta é, em onde está 25 aqui no gráfico? Você olha e pensa, cara, aqui embaixo tem, peraí. Ah, eu fiz errado. Claro que fez errado, porque olha, a banca pergunta, eu quero reduzir o gasto à metade. Se eu gastava R$50, eu vou passar a gastar R$25. R$25 está aqui, ó. Lembre que os reais estão no eixo Y. R$25 está aqui, ó. Quando você descer, você vai encontrar o valor chamado 20. É isso? 20, 20. Para R$50, ou seja, o valor antigo, que estava aqui, ó, eu gastava 30. Então, lembrando, quando eu pagava 50 pila, o meu consumo era de 30 metros cúbicos. Agora que eu quero gastar só metade, 25, então, primeiro, olha como uma coisa inteligente. Para você ver quanto era o gasto, você tem que usar a tabela ao contrário, o gráfico ao contrário. Você tem que ver qual era o consumo em função do valor. Então, como a banca te disse, eu pagava R$50. Você vem no gráfico e olha para cá, olha ao contrário. Em vez de olhar para cima, ver onde é que intercepta o Y, faz ao contrário. Se olha do Y, vê onde é que intercepta o X. Então, para 50, fazer uma tabela. Para R$50, eu gastava 30 metros cúbicos, certo? Sim, sim. Isso a banca te deu. A banca não te deu os 30, te deu só os 50 valor, em dinheiro. Você vai lá no gráfico e acha 30 metros. E a banca diz que nós temos que economizar, tem que cair pela metade. Então, metade de 50 a 25. Daí você vem aqui e faz a mesma coisa. Onde que intercepta? Intercepta no 25. Então, você pensa, para pagar R$25, eu tenho que consumir só 10 metros cúbicos. A pergunta da banca é, que é uma pergunta bem direta, qual a redução de consumo em metros cúbicos? Ué, redução de consumo é só fazer diferença. Portanto, 10 metros cúbicos. Entendeu a ideia? Então, cuide. Esse conceito é um conceito simples de função
que agora vai clarear as ideias. Porque quando a banca, ou quando eu digo, uma coisa é função da outra, as pessoas ficam meio assim, meio perdidas. Então lembre, se y é função de x, é porque esse eixo varia em função desse. Então, nesse caso, o eixo y está sendo chamado de valor pago em reais. E o eixo x está sendo pago de valor de metros cúbicos. A banca disse, eu gastava 50 em junho, não interessa quanto isso significa por enquanto. E a banca quer que eu reduza esse valor, não de consumo, mas de valor pago à metade, e pergunta qual foi a redução de consumo em função disso. Veja, em função disso. Então, eu venho lá no gráfico, pergunto, 50 reais equivale a quanto? Vou lá na curva, intercepta aqui, ó, em 30 metros cúbicos, ok? Então, 50 reais representam 30 metros cúbicos. A banca pede para a gente reduzir isso à metade, não o consumo, mas o valor pago. Eu pagava 50, eu vou pagar 25. Se eu paguei 25, vou na curva de novo, intercepto lá no 20. Então, se com 30 metros cúbicos eu pagava 50 reais, com 20 metros cúbicos eu vou pagar só 25, que é o que eu quero, pagar metade. Ou seja, a redução foi de 30 menos 20, 10 metros cúbicos, portanto, letra B. Boa, né? Boa. Tranquilo? Mais uma 0115. Nós vamos longe, nós temos 300 exercícios atrasados aí. Aquilo que eu falo, peço desculpas, porque eu faço isso há 300 anos. Essa coisa de gravar em casa, eu faço isso há tanto tempo que até está perdendo o foco. E agora todos estão fazendo. Eu falei, engraçado, eu faço isso há anos, nunca ninguém deu bola. 0115 da UESP. O custo para remover X% dos poluentes da atmosfera seja dado por... Então a banca já nos deu uma formuleta, 100x sobre 105 menos x. Olha de novo, o custo para remover X% de poluentes de uma atmosfera de uma metrópole é dado por essa forma. Então para remover X% é 100 vezes x sobre 105 menos x. Se eu remover 90% dos poluentes, quanto custará em bilhões de reais para remover os 10% restantes? Então vamos lá. A gente fez em sala, mas vamos fazer de novo que não custa. Esse aqui é dos meus preferidos. Este aqui é o custo em função de x. Custo de x. Custo em dinheirinho para remover x%. A banca fala, se eu já removi 90%, quanto que eu preciso gastar para remover os 10 que faltam? Então, primeira coisa, se o custo é em função de x, eu primeiro calculo o custo para 90%. Será 100 vezes 90 sobre 105 menos 90. 100 vezes 90, quanto? 9.000. Então, 90 com 2 zeros, certo? 105 menos 90, até ontem dava quanto? 15. 9.000 por 15, acho que dá 6, é isso? 6. 600, certo? Agora eu calculo o custo para 100%. Por que não calculo para 10? Calculo para 100. 100 vezes 100 sobre 105 menos 100. 100 vezes 100 até ontem dava 10.000. 105 menos 100, 5. 2.000. Agora vem a parte inteligente. Se eu gasto 2.000 milhões de reais para remover 100%, e gasto 600 para remover 90%, quanto que eu gasto para fazer os 10 que faltam? Óbvio, esse menos esse. Ou seja, é só fazer esse valor menos esse que dá 1.400 milhões. Como a banca pede em bilhão, 1,4 bilhão. Então, de novo, quando a banca te dá uma formuleta dessas, que relaciona um custo com uma porcentagem ou custo com uma outra qualquer, de novo, é função, claro que é função. Ou seja, você pode dizer que o custo será função do x. E o x para nós, por incrível que pareça, está em porcentagem. Não tem problema, pode estar sim. Não tem problema. Nada impede que a variável, nesse caso o x, esteja em porcentagem. Não tem problema nenhum. Custo é função da porcentagem de poluentes que eu vou arrancar dessa metrópole. A banca pede qual é o valor que eu tenho que pagar para tirar os 10% restantes se eu já tirei 90%. Então você calcula primeiro para 90%. Põe 90 no lugar do x, que dá 600, calculando tudo. E depois calcula para 100, que dá 2.000 milhões, ou seja, 2 bilhões. Como eu quero para os 10% que faltam, se eu já tenho o valor inteiro, já tenho 90%, é só tirar um do outro e achar
1.4 bi, que dá a letra, sei lá, me perdi. Letra C. Tranquilo por enquanto? Extremamente tranquilo esse, só que tem que ficar ligado nesse exercício. Dá umas cansadas, foram mais 2, obviamente que eu vou, e daqui a pouco eu volto. Segure aí, fui!